E para começar, Maxwell, eu queria que você apresentasse, né, agora que você recebeu a liderança da Jubesp, né, do extremo sul do Piauí, conta um pouco sobre você, quem você é, sua família e sua Certinho, liderança Diego. agora, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Como o Diego falou, eu me chamo Maxwell Monteiro, fui eleito agora, recentemente, o presidente da JUBESP, né? Juventude Batista do Extremo Sul do Piauí. Então, aceitei esse desafio de estar liderando essa juventude. Não é algo fácil, mas o Senhor é quem nos capacita, né? Ele tem me chamado, tem me capacitado, e o que nós devemos fazer é o seguinte: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então não devemos recusar o chamado do Senhor. Ele tem propósito para mim, ele tem propósito para cada um de vocês. Só basta ouvirmos a voz do Senhor e nos dispor em fazer a vontade dele, independente se vai agradar A ou B. A Isso. nossa vontade, a vontade do Senhor tem que ser é, a, o centro. Fazer a vontade dele está acima de qualquer coisa. Agradando A ou B não importa, mas o importante é agradar ao Senhor. Sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, chamada Gabriela Martins. Tenho uma filha também, que vai fazer 2 anos agora em janeiro, Aurora, uma bênção do Senhor. E estou muito feliz, sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem proporcionado em minha vida, por meus irmãos em Cristo, que são meus verdadeiros amigos. Estamos sempre juntos, conversando, aprendendo mais do Senhor. Que o correto é sempre a gente procurar amizades que nos aproximem do Senhor, né? E não que nos É vão nos verdade. afastar dele. Verdade, Diego? E é isso, né? É, Quando a missionária me falou que você tinha recebido a liderança, eu falei, não, vou entrar em contato com ele, é o nosso líder no extremo sul, e vamos seguir, né? Já sabendo do acampamento, já tô deixando a galera lá do Piauí ansiosa para isso. E estamos aqui. E vamos começar. A primeira pergunta para você, Maxwell, o que é liderança? Se você chegou nessa posição de destaque, é porque você já fez alguma coisa antes que te deu esse impulso. O que é liderança para você? exatamente, Diego. Eu sempre tive como o pessoal fala, né, espírito de liderança. Sempre gostei muito de tomar frente, tomar posição de algumas coisas, de Sim, me colocar à frente, mesmo que às vezes possa acontecer algum erro, mas um líder verdadeiro, ele se coloca à frente justamente para isso. Ele tem que ser um escudo para a sua equipe. Se vai ter resultado, a equipe e a liderança estão trabalhando em conjunto. Mas se de repente aconteceu algum erro ou algum imprevisto, nós devemos estar preparados para receber a bronca. Rapaz, eu trabalhei, eu chamei a equipe, eu decidi, tomei essas escolhas, e se deu erro, foi eu, mas se teve resultados, foi um trabalho em equipe. Um verdadeiro líder, ele não vai pensar em simplesmente mandar, ordenar. Não, ele está juntamente com a equipe, porque ele entende que eles estão no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todo. E se o barco andar, continuar, todos estão juntos dentro do barco. Então, um é. conceito verdadeiro de liderança, eu até coloquei alguns exemplos aqui, está lá em Mateus 23, 10, 11, que eu vou até ler, separei aqui, Mateus 23, 10, 11, só um debate rapidinho. O pessoal que estiver com a Bíblia pode abrir também, mas eu já vou estar lendo, tá bom? 23, 10, 11. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, eu até separei aqui uma observação. O bom líder serve os outros. Boa liderança exige humildade, respeito e compromisso com as pessoas. O verdadeiro líder não é egoísta. Ele sempre procura o melhor para todos no seu grupo e guia o grupo para atingir seus objetivos. Então, independente do seu cargo, o posto que você está ali, a equipe que você está liderando, você tem que entender que são um conjunto e você não é melhor do que nenhum deles. E um líder de verdade, ele pode até se humilhar, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos nos humilhar para que possamos ser exaltados, porque aquele que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado, É certo? verdade. O seu xará, o John Maxwell, um grande escritor, ele diz que existem 5 níveis de liderança. E o primeiro nível é posição, quando você recebe liderança dada por alguém, que é o primeiro nível de liderança que qualquer pessoa recebe, é quando alguém nos dá autoridade. E as pessoas É te verdade. respeitam porque você foi colocado lá. Mas o segundo, terceiro, quarto e quinto nível é conquistado pelo líder, que é quando ele vai desenvolvendo um relacionamento com sua equipe. Mas a última posição e o último nível de liderança é quando as pessoas te respeitam por posição, por reputação, corrigindo.
quando elas te respeitam por aquilo que você representa para elas. A exemplo disso, o candidato que você prefere é pelo que ele defende. O pastor que você prefere é pelo que ele defende. É sobre isso, né? Aquilo que você representa para as pessoas é o que vai fazer elas te respeitar. Eu costumo dizer para as pessoas à minha volta que liderança é três coisas. É acreditar, falar e fazer. Por quê? Acreditar, porque quem não é líder é incrédulo. Às vezes ele fica ali, eu não sei se as pessoas gostam da minha ideia, não gosta de dar opinião. Um líder não, ele acredita, então ele dá opinião sabendo que se a pessoa não acreditar, tanto faz. E ele fala, porque tem líderes que têm pessoas que não é líder, tem uma péssima comunicação. E é importante que o líder tenha uma boa comunicação. Senão ele não melhora a Verdade. sua equipe, o relacionamento com cada um deles. E terceiro, ele faz porque quem não tem a posição de líder costuma não ter iniciativa, ele costuma ficar na dele, esperando que alguém tome a decisão por ele. Então, corrigindo, o líder, ele acredita, fala e faz. Ele realmente ele tem crenças poderosas, ele tem uma comunicação boa e ele pratica aquilo, ele tem iniciativa. E dá para perceber que você chegar nessa posição, então é porque você alinhou essas três coisas, né? Você acreditou, você foi lá falando com a equipe até o dia que você se posicionou e conseguiu a liderança. Não é verdade? Exatamente. É uma boa observação. Na verdade, como você já frisou, né? Estou falando com minhas palavras, liderança tem que ser um conceito básico para alguém que quer liderar. Ele tem que saber que ele é o líder, independente das situações, dos problemas, dos obstáculos que ele vai enfrentar. Ele tem que estar à frente da equipe, tomando as decisões, mas também sendo humilde o suficiente para saber ouvir conselhos. Não ser aquele líder radical, que as coisas é do jeito dele, da maneira que ele quer, e se não for do jeito que ele quer, não será feito. Não, ele tem que estar apto a ouvir a equipe, para que possam trabalhar em conjunto e todos juntos chegar àquele objetivo, em colher os resultados. Então a gente colhe o que vai plantar, né? Então a gente tem que procurar plantar sementes boas para no futuro colher coisas boas. Se a gente plantar arrogância, ignorância, ser autoritário demais, achar que sabe de tudo, lá no futuro as colheitas não serão agradáveis, porque você se estribou em seus próprios conhecimentos. Mas tem a equipe ali que ele está liderando, mas lá dentro também tem pessoas que ele está formando, está capacitando para um dia serem líderes. Então tem pessoas que são capacitadas pelo Senhor, que já tem esse dom também de liderar. Então sempre é bom você saber ouvir, porque um bom líder, ele não simplesmente vai só falar, ele também vai saber ouvir as pessoas, certo? E apesar de ser uma posição que você toma decisões, liderança envolve que você sirva mais, que você sai da posição de pensar em você e pensar nas outras pessoas. Não é fácil ser líder, mas também não é ruim ser líder. E essa live aqui principalmente falando de jovens. Hoje o jovem, ele gosta do acampamento, ele gosta da sua curtição. O jovem está passando por uma fase de relacionamento, uma fase de decisão escolar, de trabalho, de formação de família. Então, a gente que lidera jovens, principalmente, então a gente pega a fase mais... As ondas estão alta ali, as mudanças estão constantes na vida daquele jovem, aí ele fala, não vai dar certo, porque eu tenho um compromisso, e hoje tem culto de jovem, aí ele nem comenta, porque ele já tem ali um encontro marcado, uma entrevista de trabalho, ou a escola está no período de prova. Esse fim de ano mesmo eu vi isso, falando com jovens que eu cuido, alguns falavam, não, e minha prova? Eu falei, não, gente, eu sei que você tem a escola, eu sei que vocês têm número de responsabilidade, mas não dá para se comportar diante das responsabilidades de Deus com frieza, dar uma desculpa por causa de prova, porque a gente também já passou por isso e a gente servia a Deus com excelência. Não é verdade? Exatamente. A Bíblia nos ensina, né? Tudo que lhe for. E é isso que a gente tem que ensinar também para as pessoas que a gente está liderando, né? Serem capacitadas, acreditarem em si, acreditar no seu propósito, no propósito do Senhor em suas vidas. Receberem o chamado do Senhor, falar, eis-me aqui, Senhor, me envia, eu não estou pronto, não sou capacitado ainda, mas o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar força, vai me dar ânimo, pois o Senhor mesmo disse, seja forte e corajoso, não temas e nem desanime, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Então, se Deus é por nós, quem vai ser contra? A gente não precisa ter medo, porque o Senhor vai à frente de nós, e se Ele vai à frente, a vitória é garantida, porque a Bíblia fala que em Cristo nós já somos mais que vencedores.
Então nós nem precisamos vencer, porque ele já venceu por nós. Ele só fala, marchem, vão adiante, não parem, não desistam, porque eu sou com vocês. Amém? Amém. A galera tá... E eu costumo dizer que a gente liderar com Deus é bom, porque vê ali primeira carta de Coríntios, capítulo 2, que vai dizer, a partir do versículo 9, que as coisas que Deus tem preparado para nós, nosso olho não viu e o nosso ouvido ainda não ouviu. E o que eu acho interessante é porque o cristão vive com Deus e esquece que Deus pode antecipar para a gente estratégias, pode antecipar para a gente tendência, pode antecipar para a gente inúmeras coisas, para a gente estar na frente do mundo secular. Mas, às vezes, a gente ignora isso. E eu sou muito prático, eu costumo orar nesse sentido. Deus, o que é que o Senhor tem nessa área que os homens ainda não descobriram? Mas o Senhor pode descobrir para a gente que é cristão, para a gente que é filho. A gente é filho, mas esquece disso. A gente é aquele herdeiro de Deus, mas esquece do poder da oração. E você vai olhar para trás, ver os discípulos, os apóstolos, os heróis da fé, e você vê que eles venciam sempre no mundo espiritual. E a gente esquece que quando a gente está perdendo, às vezes é porque não está lutando no lugar certo, que é no espiritual. E liderança, principalmente dentro da igreja, tem a ver com isso. A gente ignora o óbvio, que é o nosso Deus. Às vezes a gente fala, hoje não, hoje eu estou cansado e vou ficar quieto. E a liderança dentro da igreja, hoje, eu vejo muitas pessoas dizendo, a liderança de jovem é complicada. Eu falei, calma. Se você for um líder passivo, você vai sofrer mesmo. Mas se você vê, tem que identificar logo quem quer servir, quem não quer servir, quem gosta de intercessão, quem gosta de oração, quem não gosta de nada. Porque senão você vai falar, Deus vai melhorar ele, ele não vai melhorar, porque a nossa responsabilidade, Deus não tira da gente. Se eu não estiver disposto a mudar, não tem fé, não adianta. Não tem fé, não tem líder. Então, você identificar o jovem que quer servir para ser promovido ali dentro do ministério é bom. E o jovem que foi esperto o suficiente para servir, ele vai conseguir se destacar. Se ele falar, olha, eu vou assumir responsabilidades, vou liderando. Começa no básico, não é verdade? A gente, é assim, eu mesmo comecei no grupo de criança. E eu só fiquei cristão por causa do meu irmão gêmeo. Aí, a partir disso, minha jornada começou. Aí depois tinha o discipulado. E foi um processo. E a gente que é cristão acha que o discipulado é só para quem não é cristão. E não é verdade. Para quem está chegando ali, um novo convertido. E não é verdade. A gente hoje pode precisar de um discipulado. Pode precisar de um discipulado para aprender mais sobre os dons. De um discipulado para aperfeiçoar a nossa liderança. Não é porque a gente está num nível de liderança que a gente vai olhar para trás e dizer, não, já está suficiente. Mentira. E quem quer alcançar a liderança tem que pensar da mesma forma. Não é o suficiente ainda, é muito pouco ainda. Exatamente, Diego. E a gente falando de liderança, eu não poderia deixar de frisar, né, a minha liderança. O meu pastor, o pastor Jonas, sua esposa, a missionária Milena, que são exemplos para nós aqui na igreja, né, aqui na cidade. Homem e mulher de Deus, estão sempre nos instruindo, nos orientando, nos exortando, dando um sermão quando tem que dar. Mas é muito prazeroso ter líderes que são capacitados e escolhidos pelo Senhor para que também possam lhe ensinar, né? Então não tenho dúvida que eles foram colocados, foram levantados pelo Senhor para liderar a Igreja Batista aqui em Cristino Castro, a nossa PIB, e são pessoas capacitadas, que se deixam, se esvaziam de si mesmo para aprender mais do Senhor e assim, consequentemente, passar para aqueles que eles estão liderando, né? Para as ovelhas. Exatamente. Então é um prazer, um privilégio muito grande tê-los aqui como meus líderes. Tenho aprendido muito com eles e, como você falou, a gente tem que ter a humildade, né? De saber ouvir e não simplesmente querer somente. Então, eu sempre procuro ouvir. Manda um abraço para ele, da igreja de Sebastião Barro, tanto meu como da missionária. Falar para ele que a nossa igreja cumprimenta eles. E outra coisa, cada um tem a liderança que merece, né? Você recebeu esses líderes abençoados e você entrou nessa posição de liderança porque você plantou. Não adianta você colher isso e dizer, como é que eu cheguei aqui? Não, Deus vai olhar e falar, Maxwell, você plantou, então você chegou aqui. É verdade, entende? Exatamente. Você está recebendo tudo aquilo que você plantou. Então, aquilo que você quer chegar,
É plantar novamente. Pode ver. Pergunta para o jovem ou para um adulto, qual área da sua vida não está dando certo? Aí você agora pergunta, por que não está dando certo? Ele não vai falar porque a área que não está dando certo, você não tem clareza. Se é na espiritual, é porque ele não tem clareza de onde ele quer chegar em Deus. Mas as áreas que têm dado certo, na minha e na sua vida, é porque a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe o que a gente está buscando ali. Então as coisas começam a dar certo quando você já coloca clareza. E a Bíblia fala disso lá em Provérbios. O objetivo dos justos serão concluídos com alegria. Você ter um objetivo numa área vai melhorar 100%. Porque agora você não vai agir mais, deixa a vida me levar. Você vai agir com sabedoria, com entendimento, com discernimento. Exatamente. E o principal é, para um líder e para qualquer ser humano, é seguir os conselhos bíblicos, né? Que é a nossa bússola. Ela é quem nos orienta para onde devemos ir, o que devemos fazer. E temer ao Senhor. Que a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um líder, ele precisa ter sabedoria. Como ele vai adquirir sabedoria? Temendo ao Senhor, guardando a sua palavra em seu coração, como diz lá em Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O que o Salmo está dizendo? Está dizendo que você tem que estar lendo a palavra manhã, tarde, noite, toda hora. Mas simplesmente é você ler a palavra do Senhor e meditar nela por onde você for, para que você guarde ela no seu coração, para não pecar. Exatamente. Ter ela como um conselho, sempre buscar ela. E o versículo 3 que você falou aí, ele acrescenta assim, que a gente seria como ave plantada junto ao ribeiro de águas. E a gente daria fruta em todas as estações. Ele está dizendo, olha, se você estiver perto desse conselho, você vai dar certo em qualquer estação. Seja diante das piores fases da nossa sociedade. Por exemplo, eu tinha dias que eu estava com a ideia de te convidar para fazer essa live, perdi meu WhatsApp, todos os meus contatos, perdi meu Instagram, fui entrar nele num belo dia de manhã, não tinha mais acesso a ele, eu falei, não, vou ter que começar do zero. E eu falei, não, e eu publicando vídeos diariamente sobre liderança, sobre isso, e acordei um dia e não tinha nada. E você tem que entender que liderança é isso. Tem dia que você tem tudo, no outro dia você pode não ter nada. E as pessoas, eu digo pra mim, as pessoas é a coisa mais importante. Não tem outra coisa. Eu tô me formando, você se forma, a gente lidera. O fim é pessoas. Você tá na escola, você tá no trabalho, o fim é pessoas. Você trabalha, família, agregar na família. Você estuda, no fim, ajudar outra pessoa. A gente faz essa live para outras pessoas serem abençoadas, serem encorajadas, serem edificadas. E principalmente o nosso objetivo aqui é pessoas. É para que você que está nos assistindo se desperte dentro da sua igreja, no seu trabalho, aonde você quer ter liderança, na política, não sei, mas que desperte isso. Olha, eu vou me posicionar aqui, é simplesmente tomar decisões. Faça parcerias com algumas pessoas e assim você vai conquistando o território. É assim que se constrói liderança. E quando tudo der errado, não olhe para trás e diz, acabou minha vida. Não, só começa de novo. O importante é não desistir. E isso é jargão, né? Falar, não desiste, a pessoa vai lá e as coisas estão difíceis, desiste. Mas a pergunta que não quer calar, qual é a vantagem de ser líder? Essa é uma grande pergunta. Qual é a vantagem de ser líder? Porque tem uma desvantagem. Para você, Marcelo, qual é a vantagem de ser líder hoje? A vantagem de ser líder é que você vai estar ajudando pessoas. Que um líder sem pessoas, ele não existe. Tem que ter pessoas. Quando Jesus Cristo escolheu os seus 12 discípulos, ele sabia que sozinho seria mais difícil. Então ele escolheu os 12 para que o evangelho fosse proclamado de uma forma mais rápida, com mais clareza e mais velocidade. Então, pessoas é importantíssimo para um líder. Sem pessoas, não há líder. Então, um grande benefício é justamente esse, são as pessoas. Você ter pessoas para trabalhar com você, para você ensinar, capacitar e, ao mesmo tempo, como eu disse, aprender. Agora, existem algumas desvantagens também. Um líder, eu até coloquei alguns exemplos aqui. Quem é o líder? O líder é aquele profissional que tem a capacidade de atrair e guiar de forma inspiradora todos aqueles que estão ao seu redor. Ele tem que saber atrair as pessoas, ser inspirador, saber chamar a atenção das pessoas, trazer mais pessoas para a equipe, como no meu caso, um líder cristão, trazer pessoas para conhecer o Evangelho do Senhor, fazer com que as pessoas venham agregar, venham crescer, tanto em número, quanto também em espiritualidade, crescer na vida espiritual, em maturidade, saber discernir as coisas.
Você saber ter capacidade de aprender e querer ouvir e aprender mais do Senhor. Isso é importantíssimo. Exatamente. E a última que eu coloquei, até coloquei aqui um exemplo de um líder. Um líder, por exemplo, um líder autoritário. Ele é aquele que tem... Só um minuto, estão ligando, hein? Um líder autoritário é aquele que tem sob controle, que tem tudo sob controle e dita quem, quando e como fazer. Esse é um líder autoritário. A vantagem para ele é essa. Ele é quem vai ditar o ritmo das coisas, quando, onde e como fazer, o que deve ser feito, quando vai acontecer. Ele é um líder autoritário. Aí a vantagem dele é o seguinte, ele sempre está à frente, tomando as decisões e assumindo os riscos pela equipe. Se der BO, se der algum erro, ele vai assumir. Não, a escolha foi minha, a decisão foi minha. Já a desvantagem disso é que ninguém tem vez com ele. Ele faz tudo possível para que as coisas aconteçam como ele quer, exatamente. E ninguém tem vez, ele não está apto a ouvir, não está apto a receber conselhos. As coisas vão acontecer do jeito dele, como ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Então, às vezes vai ter uma vantagem e às vezes vai ter uma vantagem. E é exatamente isso. Por exemplo, quando você entrou na liderança da Jubesp, nem imaginava você que você estava na frente de outros líderes. Os líderes, a gente que está na equipe, podia simplesmente dizer, Maxwell, você agora sabe das estratégias para melhorar aqui o nosso campo, que você é o líder aí regional, estadual, e vai falar o quê? Moço, cadê essas estratégias? Mas a gente não, a gente sabe que todos nós é para agregar um na liderança do outro. E ó a minha história, por exemplo. Hoje eu estou mais missionário em Sebastião Barros, Piauí, mas olha o que é incrível. Eu fazia parte das assembleias antigamente e eu queria fazer o dia do evangélico na minha cidade. Nunca tinha acontecido, só era promessa e eu fui em cada vereador, consegui o patrocínio e saí de igreja em igreja procurando aliança com os pastores para fazer o evento. O pastor da Madureira disse não, o pastor da missão disse não. E eu passei na igreja batista e vi aquela bela moça, missionária, lá numa aula de reforço. Eu falei, vim aqui por causa do dia do evangélico. Não, tamo junto. Foi a única que disse sim. Aí, até meu líder estava falando, não, é melhor a gente não fazer. Eu falei, não, você tem que fazer. Passou. Nesse ano eu só recebi não. Nesse ano que eu tentei. Eu só recebi sim dos políticos. Os cristãos, que eram o que precisavam o apoio, todos disseram não. Aí, o que aconteceu? Depois de uma bela temporada, eu decidi, falei, não, tem que partir para cima e fazer uma coisa diferente. Olha quem estava me mandando mensagem. Ela me mandou mensagem, olha, eu quero que você participe do Dia do Evangélico. E foi uma festa linda. O Dia do Evangélico em Sebastião Barra, a Stephanie, André Silva foi e tudo mais. Mas Deus tinha um tempo para aquilo. E no final das contas, quem estava na equipe de organização, eu estava lá no meio. Mas antes eu lembro de cada não que eu recebi antes. E depois ela lembrou que eu passei na igreja dela e eu estava na casa dela, sentado na mesa dela também planejando como seria o evento. Inclusive, até antes da Stephanie entrar no palco, quem estava na casa dela? Que eu falei, não, vai lá iniciar o evento, que senão a senhora vai atrasar. E foi lindo e maravilhoso, mas eu não esqueço dos não que eu recebi. Mas eu não parei naquele não. Eu não parei, eu falei, não, essa festa tem que acontecer na cidade. E agora a gente vai lutar lá em Sebastião Barros pelo Dia da Bíblia. A gente precisa do Dia da Bíblia lá, porque apesar de tudo, a cultura católica é muito na nossa cidade. Nós temos irmãos católicos, mas a gente sabe qual é o evangelho, né? Que funciona. É o evangelho realmente, o cristianismo, que realmente vale a pena. E a gente precisa fazer essa diferença na nossa cidade. Você recebeu um não, eu tentei liderar a criança, eu tentei envolver na política, trazer um projeto social, o Dia do Evangélico na sua cidade, eu não sei o que você quer fazer, mas prepare para levar não. O não você já tem, a rejeição já tem, mas é você estar firme, resiliente para você dizer, olha, passando por esse momento decisivo, eu vou vencer. E vai chegar uma época em que Jesus vai dizer sim para você, vai dizer agora sim. E vai despertar, até nas pessoas ao seu redor, o desejo. Ele disse, eu opero, tanto querer como efetuar. Hoje eu tenho isso como testemunho, né? Mas no dia que eu recebi o não, eu fiquei, meu Deus, não é possível. Não é possível que não consiga fazer esse evento. E depois, acho que passado, foi 1 ano, foi 2, mais ou menos essa base. O evento estava acontecendo. Foi uma vantagem para mim ver o evento acontecendo, mas receber um não foi uma desvantagem muito grande na época. Depois eu aprendi
a receber não e a coisa mudou. Tem que estar preparado, né? Porque vai ter vários não na vida. Aí o que você teve foi, no caso, Vai. perseverança, não desistiu. Sonhou com o Pode existir, projeto e não. foi atrás até ser consumado, né? Ser feito, ser realizado. A Kellyanne, A gente... Sim, pode falar. só ver o comentário aqui do pessoal, a Kellyanne, que é até minha cunhada, ela comentou aqui, líder, cadê? O comentário sumiu. Líder é importante para a evolução das pessoas em todas as áreas da vida. Olha que comentário belíssimo aí. Verdade? Isso aí, A Gabi Kellyanne. também disse assim, verdade, nossa visão é limitada, ignoramos. A missionária disse, verdade, visão ampliada. Pois é. E a pergunta... Só Essa pergunta Pode falar. Essa pergunta sobre o que é ser líder é igual eu disse antes. Cara, se você não acreditar, você não consegue, você vai chorar, você vai parar. Se você não comunicar bem, você não vai encontrar as pessoas que têm a mesma visão que você. E se você não fazer, ninguém vai fazer por você. Eu costumo dizer, você só vai morrer uma vez, você só vai morrer uma vez. Então, enquanto você tiver vida, faça história, por favor, entra para algum livro. Olha, meu prazer é que todo cristão tivesse esse pensamento. Olha, a gente vai morrer só uma vez, a gente vai para o céu, mas enquanto a gente viver, vamos fazer valer a pena ser cristão. Porque o mundo, eles não estão nem aí para as nossas crenças e princípios, eles querem ignorar isso. Ludibriar o jovem, as crianças, os adultos, falando, não, viva a nossa vida aqui, depois você pensa no evangelho, e nós, como líder de jovem, tem que ser, igual fala sobre a pomba e a serpente. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser ali suave, leve com eles, a gente também tem que ter estratégia, é ser estratégico e leve com eles ao mesmo tempo, porque senão a gente perde a batalha. Verdade, exatamente. A gente falando de liderança, também gostaria de citar um líder bíblico mesmo, que é um exemplo também para nós, né? Que foi um homem segundo o coração de Deus. O pessoal aí já sabe o que eu estou falando, né? É o rei Davi. Está lá em 1 Samuel 15, 11. Quando Samuel foi ungir Davi, ali o que acontecia? Os irmãos de Davi naquele momento viam Davi somente como o quê? Como um pastorzinho de ovelhas, né? Mas o que Deus via em Davi? Um rei. Deus via em Davi um rei, alguém que ia governar aquele povo. Mas para os irmãos dele era simplesmente um pastorzinho. Quando ele foi ao vale para lutar com Golias, o que Golias via? Apenas um menininho. Indo lutar com ele, com uma fungazinha, uma pedra. Mas o que Deus via em Davi? Um guerreiro. Então não importa como as pessoas vão te ver, o importante é como Deus está vendo você. O importante é Deus acreditar que você vai fazer aquilo e você vai lá e faz. As pessoas vão te criticar, vão dizer que não vai dar certo, mas o Senhor mesmo diz, seja forte e corajoso. Não temas e não desanime, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10 é um versículo chave para mim, que diz o seguinte, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou seja, com o meu braço direito. Então, se o Senhor é por nós, quem vai ser? Verdade? Devemos acreditar que o Senhor, em qualquer momento, em qualquer circunstância, e principalmente quando a gente está liderando uma equipe, liderando jovens, a gente tem que aprender que Jesus Cristo ele é o centro, e acima de nós que somos líderes, existe um líder maior que é Jesus Cristo. E ele é quem vai nos capacitar, vai nos orientar, vai nos ensinar, vai falar, vai por aqui, esse jeito aí está errado, ensina dessa maneira aqui. Nós temos a nossa bússola, que é a própria palavra do Senhor. Exatamente. Temos no nosso coração para que não pecar contra o nosso Deus. Não é verdade? Não, é igual eu digo, não é bom ser corrigido assim emocionalmente, mas espiritualmente é bom. Emocionalmente você se sente mal, mas espiritualmente é vida. O provérbio vai dizer que aquele que ama, ele corrige. O pai corrige o filho que ama. E até a missionária colocou uma frase boa aqui, ó, liderança, coração disposto a obedecer. E tem uma frase que diz assim, obediência atrasada é desobediência. Se Deus te liberou uma palavra essa semana, esse mês, esse ano, e você se atrasou em obedecer, em colocar ela em ação, você desobedeceu ele. Tem os juros. É verdade. Depois que você atrasa, tem os juros. Não tem conversa. Tem os juros. Deus vai pedir conta disso. Ele tem te dito e você tem desacreditado com medo da sua família, com medo dos amigos, com medo da liderança. É só sentar e ter uma conversa.
Não há nada melhor para um líder que ele saiba ter conversas difíceis. Quando o liderado chega, olha, a coisa não tá legal para a nossa equipe, vamos corrigir, o líder fala, é verdade. Eles chamam o restante da galera e tem uma conversa difícil com todos. E eu vejo esses desafios, pelo menos lá na minha cidade. Até agora a gente estava fazendo uma série com ele, tá no 2º episódio, amanhã já vai pro 3º, sobre frieza espiritual. Porque hoje os grupos de jovens, não só no Piauí, mas em vários lugares, o líder comenta uma coisa, o jovem vê e ignora. E quando você vê ele no dia a dia, cara, eu não te vi lá. Ah, não, é porque eu não tinha visto no grupo. Não tinha visto no grupo. E eu falo, não é porque você não viu no grupo. Essa falta de compromisso sua vem de uma frieza espiritual. Não tem nada a ver com o líder nem com o grupo. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Verdade. E é triste ver essa frieza diante disso, porque antigamente você via o apego que as pessoas tinham pela busca com Deus. Hoje não. Hoje você abre o seu celular, vê o tempo gasto nele, tá lá 9 horas por dia no WhatsApp, no celular. Aí você pergunta o quê? Não. Aí, mas eu nem mexi isso tanto. Aí quando você vai, não. Agora deixa eu ver o que você mexeu. Tá lá o Quai, TikTok, WhatsApp, o Instagram. Não para um minuto. Não para um minuto para pensar, nem que seja assim. E Deus? Aí lembra dele de manhã, quando levanta, e de noite, quando dorme. Ajoelha antes de levantar para o dia a dia e antes de dormir. Mas é 5 minutinhos ou 1 minuto. Deus, muito obrigado por esse dia. Eu te agradeço. Abençoa minha família, meus amigos, a igreja. Amém, Deus. Amanhã eu oro direito que eu estou cansado. Eu falo isso porque eu já passei por isso. A gente é líder, mas a gente já passou por esse momento até a hora que a gente acorda e fala, se eu continuar assim, eu vou cair. Eu vou cair espiritualmente, vou me afastar de Deus. E a gente tem que melhorar isso, colocar a nossa carne sobre sacrifício. Não adianta mentir. O crente que nunca passou por um tempo de, deixa Deus no canto dele ou no meu, vai mentir, porque sempre passa. Então você tem que estar em constante disciplina. Existe pesquisar, você constrói um hábito em 21 dias, 60 dias. Mas eu digo, orar para mim não se tornou um hábito ainda não. Porque sempre que eu vou orar é porque eu decido orar. Nunca fui assim, é um hábito, deixa eu ir orar. É porque eu decido orar. Então não se torna um hábito. Tem coisa que não se torna um hábito. Você tem que fazer por disciplina. Eu tenho que fazer porque eu tenho que conversar com Deus hoje. Eu nunca falei com Ele hoje. Eu tenho que ir lá ler a Bíblia porque eu preciso dela. Então tem coisas que não vai virar hábito. É disciplina, diariamente. É questão do privilégio, né? Você não tem que servir a Deus por obrigação, mas sim por privilégio. Como a irmã destacou aí, a irmã Francisca, o coração disposto a obedecer, né? A liderança tem que ter um coração disposto a obedecer. A gente vê que, justamente através da desobediência, alguns personagens bíblicos, muitos deles, passaram por apertos e perderam alguns cargos. O rei Saul, por exemplo. O rei Saul foi desobediente, não fez o que o Senhor tinha ordenado, e o Senhor foi lá e enviou o profeta Samuel e falou, hoje o Senhor está tomando o teu trono, e vai passar para outra pessoa. Através da desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Através da desobediência, Davi colheu os frutos, perdeu seu filho. Foi o quê? Como é que fala? Quando você desobedece, você colhe o que você planta, vai vir... a palavra fugiu. Consequências, exatamente. Quando você desobedece, as consequências sempre vêm, não adianta. Davi desobedeceu, perdeu seu filho. Saul desobedeceu, perdeu o cargo de rei. Adão e Eva desobedeceram, foram expulsos do jardim do Éden. Um exemplo também de Judas, traiu Jesus. O que aconteceu? Foi lá, ele mesmo não sentiu arrependimento, teve apenas um remorso e foi lá e se suicidou, se enforcou. Já tem e não tem a ver com Jesus, né? E não teve a ver com Jesus. Jesus era o melhor líder. Não tem a ver com o seu líder às vezes, tem a ver com você. Tem duas coisas que a gente precisa tomar cuidado. A reputação consigo mesmo, que se você não acreditar em você, você ficar descumprindo sua palavra sempre para você, você acaba desconfiando de si mesmo. E a reputação com as outras pessoas. Isso é muito importante, porque senão a gente se lasca. Aí você vê um depressivo, um tímido. Inclusive, essas pessoas têm um egoísmo dentro de si, porque o egoísmo é quando eu não decido servir as outras pessoas. É quando eu não decido fazer pelo outro. E sendo que um dos nossos conselhos e palavras que Jesus disse vá, faça discípulos.
ame o próximo como a ti mesmo, o maior é aquele que serve. Então isso são coisas que já se tornou comum. É igual o Salmo 23, todo mundo ouve e só ouve, não para mais para meditar. O maior é que serve, ame o seu próximo como a ti mesmo, e eles ignoram. O óbvio está sendo ignorado. E é por isso que Deus não fala mais, porque a pessoa está ignorando o óbvio. É igual você está dizendo aí. A gente ignora aquilo que está aos nossos olhos. Hoje fala de falar em línguas, dos dons, de palavra de sabedoria, de conhecimento. Fala de se tornar líder. Fala de você investir mais tempo com Deus. E as pessoas dizem, é mesmo. Mas na prática, ela, no dia a dia dela, nem lembra. E eu falei, isso vai custar caro para você, não hoje, mas Verdade. amanhã, depois. Quando você fala aí do Salmos 23, as pessoas às vezes deixam a Bíblia em casa aberta justamente nessa passagem, né? Salmos 23 ou Salmo 91. Mas voltando para o Salmo Exatamente. 23, as pessoas só ouvem essa parte, mas realmente não entendem o que a palavra está falando naquele momento ali, o que significa. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a gente for levar para o original, ela está dizendo, o Senhor é meu pastor e isso me basta. Às vezes vai faltar coisa em sua vida, sim, mas se você tem a presença do Senhor, isso é o suficiente, isso me basta. Eu não tenho um carro, não tenho uma moto, eu não tenho uma casa, mas você tem a presença do Senhor em sua vida. Então você pode perder tudo, pai, mãe, filho, irmão, esposa, o que for que você perder. Mas uma coisa que você sabe que não pode perder é a presença do Espírito Santo. Porque Ele, o Senhor, nos basta. Independente de bens materiais ou não, o Senhor é meu pastor e Ele me basta. Ele é o suficiente para mim. Eu não dependo de outras coisas, de pessoas, de bens materiais. Eu dependo 100% do Senhor. Então, Ele me basta em minha vida e Ele é o suficiente. Amém? Amém. E para a gente concluir, falando sobre momentos decisivos na liderança, a gente já falou aqui o que é ser líder, a gente já falou sobre inúmeras coisas, mas existe um momento decisivo para quem ainda não é líder. É o momento que você decide que quer ser líder. E para você, Maxwell, qual foi o momento na sua vida assim que você olhou e disse, não, eu tenho que servir, eu tenho que fazer alguma coisa na igreja? Conta aí para nós. Simplesmente é uma ordem, né, do Senhor. Às vezes as pessoas falam, Marcelo, qual foi o teu chamado? O meu chamado foi que eu li uma ordem e estou obedecendo. Está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Então, eu simplesmente estou cumprindo uma ordem do Senhor. Então, esse é o meu chamado, essa é a ordem que o Senhor me deu. Então, eu tenho automaticamente que ser líder, trabalhar com pessoas, levar o evangelho para pessoas, discipulá-las, ensiná-las, não simplesmente falar do amor de Deus para alguém aqui, a pessoa aceitou Jesus, se converteu e deixar ela largada. Não, eu tenho um propósito, eu creio que o Senhor me colocou aqui na terra para esse propósito, de liderar pessoas, motivá-las, levá-las à casa do Senhor, não abandoná-las em hipótese alguma, estar ali motivando, vamos, bora marcar um estudo, vamos trabalhar nessa área, vamos crescer nessa área, trabalhar juntos, crescer espiritualmente, servir ao Senhor com amor, com zelo, com gratidão, que é o principal, sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas e que ainda há de fazer, né? Que está fazendo, ainda há de fazer. Então, o meu chamado foi esse. Vá, Maxwell, pregue o evangelho para toda criatura. Quem crê vai ser salvo, quem porém não crê será condenado. Apenas plante a semente, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, esse é o chamado que o Senhor me deu. E eis-me aqui, Senhor, para cumprir. Amém? Amém. E é muito bom ter você como líder com esse pensamento de servir as pessoas. Porque hoje o que mais encontra líderes de jovens que chegaram lá e estão desanimados. E ver que você tem isso na sua vida antes de ser líder é bom. Antes de você estar na liderança da Jubesp, porque isso traz para nós uma visão. Então, todos os outros líderes da Jubesp, eles vão parar e ver suas decisões, vão analisar. Isso cria um padrão. E quando você tem um padrão, você tem uma cultura. E a gente poder trazer isso para cada congregação, para cada grupo de jovem, vai ser importante. Porque quando seu coração, sua mente estão alinhados com uma visão, uma missão, a coisa começa a dar certo, a coisa começa a funcionar. É o que eu digo. O objetivo do justo será concluído com alegria. Então, que a partir de agora, a gente possa fazer isso, consagrar as nossas obras ao Senhor, para que os nossos Amém. planos sejam bem-sucedidos, igual ele diz em Provérbios 16, versículo 3, né? Porque
A gente ter a habilidade de liderar é uma coisa, mas a habilidade de formar outros líderes é outra história, sabe? E hoje o nosso desafio é esse, formar novos líderes. Quem está nos assistindo, o nosso desejo é esse, que a gente saiba que você se tornou líder a partir de hoje, que você se despertou para algum ministério dentro da igreja, que você se despertou para alguma coisa na sociedade que envolve a política, a assistência social, a escola. Não importa, mas dentro de uma sala de aula dá para fazer diferença, dentro de uma escola, dentro de um mundo político, dentro dos negócios, do trabalho, dá para fazer uma diferença. Você pensa que não, mas você influencia de 10 a 15 pessoas diariamente. As pessoas observam. Se duvida disso, é só experimentar. Experimenta passar uma semana só fazendo coisa errada, para você ver o tanto que as pessoas vão te conhecer. Você viu o que o Diego estava fazendo? Você viu o que o Maxwell estava fazendo? Ah, esse Verdade. crente aí é diferenciado. Mas quando você faz as coisas certas, você não vê isso no dia a dia. Você não vê esses comentários nos vizinhos. Mas a gente e quem está nos assistindo não tem volta. A gente influencia pessoas. Você que está nos assistindo, você influencia pessoas. A sua família é influenciada por você. Os seus amigos é influenciado por você. As pessoas que estão principalmente à sua volta é influenciado por você. Verdade. A nossa Exatamente. liderança é uma influência. É uma influência que está constantemente sendo mandada para as pessoas ali uma mensagem. Mas qual mensagem você está mandando diariamente para as pessoas? Qual mensagem diariamente você está mandando? As pessoas não tem como a gente enganar, a gente que é líder. Eu fui assim, quando eu não servia na liderança. Eu observava o meu líder, ele falava de oração. Eu falei, deixa eu ver se ele ora, eu vou na casa dele. Se ele me pedir daqui a pouco eu volto, Diego, só um instante aqui, eu vou aqui no meu quarto. Porque quando você visita a casa do líder, você tem intimidade. Às vezes você fica lá assistindo. Aí, cadê o líder? Ah, sumiu, tá orando. Ai, leia livro, meu irmão. Eu vou na casa dele. Deixa eu ver se a estante dele tem livro, se ele pega no livro. Tem que testar. Vamos ver se o cara faz o que ele fala. Verdade. A irmã Francisca colocou aí, gostei de ver, jovens. Que Deus abençoe sempre vocês. Parabéns, amei. Amém. Amém. Obrigado. Diego, sempre que possível a gente pode estar fazendo uma live assim, né? Falando às vezes de liderança, ou às vezes Pode. para falar um pouco focado mais na palavra também, evangelizar, trazer mais pessoas. E a galera que está sempre me acompanhando, dá uma força, compartilhar o link para outras pessoas para que possa chegar na live também e conhecer mais o amor de Deus, né? Tem muitas pessoas que ainda não tiveram esse privilégio de conhecer Jesus Cristo, de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E isso é o fundamental em nossas vidas, né? Crermos no Senhor Jesus e sermos salvos. E é isso. Qual mensagem você tem para mandar para os líderes e para os liderados do extremo sul do Piauí aí? Você que está no centro, no centro aí da liderança mesmo, está no comando. Exatamente. A mensagem que eu tenho para mandar para os líderes continuem, perseverem, não desistam, creiam que o Senhor Jesus está com vocês em qualquer situação, qualquer circunstância. Às vezes, como foi falado aqui na live, a gente vai ouvir muitos nãos, mas às vezes tem nãos que realmente vêm do Senhor. Temos que saber ouvir, entender que tudo é no tempo do Senhor e que nada foge do controle das mãos dele. E que devemos nos capacitarmos, preparados, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele está no controle, que jamais Ele vai nos desamparar, jamais nos deixará sozinhos. Às vezes seremos abatidos, mas não derrotados. Perplexos, mas não desesperados. Então, perseguidos, mas não abandonados. Então, o Senhor está conosco. Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos dá sustento, ânimo e vigor. Então, temos que ser fortes no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para os líderes, a mensagem é essa. Perseverem, marchem. Não façam como o povo de Israel, quando viu o Mar Vermelho e na sua frente, e o povo e o faraó com seus soldados vindo atrás, ficaram desesperados, murmurando. Mas o Senhor olhou para eles e falou, Moisés, mande o povo marchar. Então eu falo nesse momento para a liderança. Marchem, não desistem. Tenham ânimo, porque o Senhor às vezes nos coloca num beco sem saída para mostrar que Ele é o Deus que dá a saída. Então Ele foi lá e abriu o Mar Vermelho para o povo passar. E o povo triunfou. E os seus inimigos foram derrotados. Então creia no Senhor, não desista e continue marchando.
E para aqueles que estão sendo liderados, para os jovens, para a nossa juventude, continue crescendo no Senhor, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, se revestindo da armadura de Deus, colocando sobre a sua capacete da salvação, embraçando sobre vocês o escudo da fé, com o qual podereis rebater toda flecha lançada pelo maligno. Calça os vossos pés na preparação do evangelho da paz e coloque sobre vocês a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que vocês possam resistir e vencer no dia mal, porque já basta cada dia o seu mal. Então fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E não pare. Certo, pessoal? E é isso, né? A gente encerra e a mensagem que hoje eu mando, eu não mando mais para os líderes, eu vou mandar para os liderados. Não se contente com a posição que você está. Tenha um coração baseado no serviço e pense assim, eu posso alcançar posições maiores e melhores. Assim você vai conseguir chegar em posição de liderança. E nada melhor para um líder do que ver os seus liderados conquistando. É o que eu digo. Eu fico contente. E meu coração sempre vai se alegrar quando uma pessoa ultrapassa a minha liderança. E ultrapassa em que sentido? Quando ele se torna melhor do que eu. É muito bom. E principalmente na liderança de jovens, você vê alguém se formando. Eu sou novo, mas ver um colega se formando, o outro ali, é muito bom. E eu consegui meu primeiro trabalho. Eu consegui meu primeiro curso. E é divertido. Você fala, meu amigo, porque quando as pessoas ao seu redor se tornam importantes, você também é importante. Mas se você está liderando pessoas que são neutras, é triste. O lema lá do Arena Jovens em Sebastião Barros, eu já coloquei logo de cara. Vença a mediocridade, vença aquilo que vencendo a mediocridade. Por quê? Meus principais barreiras naquela cidade eram pessoas neutras, frias espiritualmente, e pessoas que viviam abaixo, à margem do que o evangelho oferecia. E não é bom para o líder ver liderados que não se comprometem, liderados que não crescem. É muito bom quando você tem uma equipe que pensa grande, que age grande. E você tem que querer muito para você se tornar um líder. Você tem que querer muito. E isso é transformador. E vamos encerrar essa live orando, né? Que a gente está falando que Deus pode fazer e a gente tem que orar, né? Mostrando realmente que o nosso Deus pode fazer isso. Exatamente. E vamos orar, né? Você vai orar aí, Diego? Vou, depois você continua. Pai, neste momento nós oramos junto aqui com o Maxwell, Pai, que é líder da Jubesp, Pai, essa liderança, Jesus, desse nível. E hoje, Pai, nós oramos para que novas pessoas se despertem para servir, para a liderança. Pai, os líderes já estão em posição de liderança, então que eles se aperfeiçoem para que outras pessoas se tornem melhores que eles ainda. Porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa entrega. É servir as outras pessoas para que elas melhorem muito mais. Assim, Jesus, nosso coração estará satisfeito de ver que as pessoas ao nosso redor estão conquistando seus chamados, seus sonhos. Eu sei que o Senhor se alegra quando as pessoas têm o seu primeiro curso, o seu primeiro trabalho, a sua família, as suas coisas bem formadas. E esse é o nosso chamado como líder. Ajudar a cada um a viver nessa terra, Jesus, com tudo aquilo que elas precisam. A fé, a sabedoria, o entendimento. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Pode continuar, Maxwell. Soberano Deus, aí em tua presença, Pai. Obrigado por teu agir em nossas vidas, Pai. Obrigado por essa live, por esse momento, ó Deus. Espero que possa repetir mais vezes. Foi muito bom, muito gratificante, muito edificante para mim. Eu creio que para todos que estão aqui participando. Obrigado por teu amor, que é infinito para conosco, Senhor. Pai, perdoa por nossas falhas e erros. Às vezes o Senhor tem nos chamado e temos recusado esse chamado. Então, eu oro justamente para que as pessoas que estão sendo lideradas, para esses jovens, essa juventude, até mesmo as pessoas, os mais velhos que estão aqui também nessa live, possam entender, Senhor, que o Senhor não nos chamou para ficarmos sentados em um banco, mas sim para fazermos da tua obra, fazermos da tua vontade. E independente de qual área for, que nós possamos entender que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, ó Pai. E que o teu propósito seja realizado, seja consumado em nossas vidas, Pai. Obrigado por teu amor que é infinito, perdoa nossas falhas, abençoe a vida de cada um aqui que está nessa live, e que a tua graça, o teu amor e o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, em fé te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Amém, Diego?
Amém. Muito obrigado, viu, meu irmão? Que Deus venha te abençoar, que você continue sendo esse cara do coração, que serve Amém. do coração, que está entregue a Deus, viu? Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus pastores. E vamos seguindo aí, né? Depois vamos marcar uma segunda live e vai ser benção. Obrigado a cada um que assistiu também e que vocês estejam de olhos aí, né? No que acontece na Julbesp. E quem gosta de conteúdos de liderança, a gente publica aqui também diariamente sobre isso. E vamos seguindo, né, Maxwell? Exatamente, eu que agradeço, amigo. Obrigado pelo convite aí, foi um prazer participar com você dessa live. Pode marcar a próxima aí que a gente participa na hora, viu, Diego? Forte abraço aí, Amém. Tamo junto. aí da PIB, a sua liderança, que o Senhor esteja nos capacitando mais e mais, fortalecendo, e que vocês continuem esse trabalho maravilhoso, amigo. Qualquer coisa, só chamar que Amém. estamos às ordens. Obrigado, pessoal, pela participação. Deus abençoe a cada um. Amém?